Os museus abrem novamente as suas portas e uma das formas de o fazerem é, como hoje vos convidamos a entrarem connosco por esta porta e fazerem uma visita virtual, que na verdade é uma visita guiada pela nossa equipa. Eu convido-vos a entrar e visitar a nossa exposição de longa duração. Sejam bem-vindos. O Museu de Leiria está instalado no Convento de Santo Agostinho e o Convento de Santo Agostinho estava em ruínas. A Câmara Municipal de Leiria recuperou e dá casa a um museu que, tendo mais de 100 anos, teve 6 casas e uma história muito, muito conturbada. São 2 espaços, 2 realidades que, tendo passado por muitas dificuldades, juntas se tornam numa coisa nova, um convento e um museu. É este museu, instalado neste convento que está classificado, que nós vos convidamos a visitar connosco. Temos sempre o nosso Santo Agostinho, que era, na verdade, o patrono deste convento e o objeto da casa, que nos transporta e que nos convida a subir estas escadas por onde subiram monges e soldados, e agora subimos nós, a visitar a nossa exposição de longa duração, e é isso que vamos fazer, sendo que eu passarei a palavra ao Mário Coelho, que é o historiador de arte do museu, e é ele que vos vai levar nessa viagem através da nossa exposição e do nosso museu. Ora então, o Museu de Leiria, criado em 1917, teve no seu início como fonte original para a criação desse mesmo museu, sobretudo o património sacro, que estava no interior dos conventos, essencialmente da região. Se estendem até Peniche, penso que será o lugar mais longínquo em termos geográficos, de onde provêm objetos para o nosso museu. O museu teve uma vida atribulada, esteve em vários lugares da cidade, nunca com um espaço verdadeiramente digno para receber visitantes, de maneira que a sua instalação aqui no Convento de Santo Agostinho é um duplo recuperado património para a cidade. Ou seja, recupera-se um convento centenário que estava quase ao abandono e, por outro lado, recupera-se esta ideia de museu que muitas pessoas tinham no seu ideário, mas que nunca tinham visto. E então aqui, a partir de 2015, podem voltar a ver as coleções centenárias que o museu albergava, agora com uma linguagem mais contemporânea. E nós costumamos começar a visita com aquilo que eu, talvez influenciado pela televisão e um pouco pela moda, costumo chamar os nossos patrimónios universais. E como património universal, primeiro eu falo em termos da riqueza geológica que a nossa região tem, e nomeadamente e em concreto a mina de carvão da Guimarota. A mina de carvão da Guimarota se situa precisamente numa zona urbana aqui da cidade de Leiria, chamada Guimarota, foi ao longo do século XX explorada em determinada altura apenas com o intuito de se procurarem aí fósseis do período do Jurássico. Era o lugar do mundo, neste período, estamos a falar anos 70 do século XX, onde apareciam mais fósseis, mais variedade de fósseis do período do Jurássico. Fósseis esses que vão desde animais a plantas e que nos permitem fazer esta reconstituição do habitat que seria há 152 milhões de anos a Guimarota. Neste lugar foi encontrado um dos primeiros mamíferos conhecidos, chamado Enclotherium guimarotae, aqui um pouco ampliado. Na verdade, este primeiro mamífero teria apenas cerca de 7 centímetros. Avançando, nós vamos já para o nosso segundo tesouro universal. Estamos a falar do Menino do Lapedo. O Menino do Lapedo foi encontrado no Vale do Lapedo. O Vale do Lapedo é uma formação geológica situada numa ribeira afluente do rio Lis, portanto aqui no concelho de Leiria, onde aparecem vestígios de ocupação humana muito antigos e
onde foi encontrado em 1998 o esqueleto de uma criança que terá vivido há cerca de 29 mil anos, com 4 a 5 anos, cuja causa da morte nós não conhecemos, mas que se permite fazer uma reconstituição muito aproximada da realidade do que teria acontecido com o rito fúnebre desta criança. Por outro lado, temos aqui um exemplar de um homem de Neandertal, precisamente porque esta criança encontrada há cerca de 22 anos, sendo um Homo sapiens como nós, tem na sua constituição muito mais semelhanças com o homem de Neandertal do que nós atualmente temos. Isso deve-se ao facto de ela ser um híbrido, tudo aponta, um híbrido não direto, mas um híbrido mais próximo dos neandertais do que nós somos atualmente, um híbrido então entre neandertais e Homo sapiens. Atualmente nós temos cerca de 2 a 4% de ADN ainda neandertal. O menino do Lapedo tinha, obviamente, muito mais. E nós temos aqui o nosso multimédia com objetos provenientes do Castelo de Leiria. Nós colocamos este multimédia aqui propositadamente por estar ao lado da janela que nos permite comunicar precisamente com o Castelo de Leiria. E temos alguns objetos, neste caso são 9, que nos permitem, de uma forma cronológica, contar de algum modo a história do castelo, começando precisamente pela história geológica, portanto, que nos explica como é que se formou aquele monte rochoso, com uma rocha completamente distinta das restantes, uma intrusão magmática que ocorreu aqui numa zona sedimentar, ou, falando de coisas já mais próximas, do período da Reconquista, da construção do castelo por Dom Afonso Henriques, um pedaço metálico, uma ponta de virote, uma arma medieval chamada besta. E por último, fazendo já aqui uma remissão, um link para a exposição temporária Plasticidade, nós temos um objeto, lado a lado, um objeto histórico, cerca de 500 anos, lado a lado com um objeto contemporâneo feito em plástico, precisamente que nos remete para essa exposição chamada Plasticidade. Neste caso, um terço em osso, é o original, encontrado no cemitério da Igreja de São Pedro, na zona do Castelo, como disse. Falando de Roma, romanização, também aqui a nossa região é rica em vestígios deste período. Tínhamos inclusive uma cidade chamada Colipo, uma cidade que atualmente não está muito estudada, porque tem um azar geográfico, neste caso, digamos, situa-se exatamente na fronteira entre o concelho da Batalha e de Leiria. Ao longo do século XX teve muitas intervenções particulares, ou seja, construção de edifícios, casas, também construção pública, nomeadamente a construção do depósito de água, que de algum modo também destruíram alguns dos vestígios e que agora talvez dificultem a interpretação do que essa cidade terá sido. Bom, de todo modo, a nossa região não tem apenas esse vestígio, tem muitos outros tipos de ocupação, como por exemplo vilas romanas, que estão um pouco disseminadas por todo o país, mas que no caso concreto aqui de Leiria facilmente se identificam 3. Uma vila situada na localidade da Caranguejeira, de onde provém este mosaico, mas também uma vila aqui já mais próxima, Martingil, na freguesia dos Marrazes, que tinha e tem um dos mosaicos mais bonitos encontrados no nosso país. Está atualmente à guarda do Museu Nacional de Arqueologia. Nós pretendemos no futuro fazer uma exposição com esse mosaico. Também na região da Maceira existe uma vila romana. Nós aqui
como remissão também para este museu criado em 1917, que era um museu regional de arqueologia e numismática. Temos aqui alguns exemplares de moedas romanas e com multimédia que nos permite saber mais informação sobre estas moedas selecionadas, nomeadamente o ano em que foram cunhadas, onde foram cunhadas. Permite-nos voltar a moeda como se a tivéssemos na palma da mão e ainda nos mostra como se encontrava o Império na altura em que esta moeda foi cunhada. Avançando, vamos atravessar um lugar especial, que é o Pinhal de Leiria, onde é a alma mater de Leiria. Na verdade, pouco do Pinhal de Leiria existe atualmente, porque foi destruído no incêndio de outubro de 2017, mas também porque pouco do Pinhal de Leiria está situado geograficamente no concelho de Leiria. Contudo, para qualquer pessoa portuguesa que não seja de Leiria, se perguntar o que é que há em Leiria, imediatamente responderão que há um Pinhal de Leiria. Portanto, faz parte do imaginário nacional, português, digamos. E aqui, então, temos logo para começar, como filhos deste Pinhal, 50 nomes selecionados por nós, de leirienses que ao longo da história se foram distinguindo nos diferentes campos, desde a política às artes, genericamente. O nosso tríptico, pintado diretamente sobre madeira, a obra mais antiga da Diocese, e o retrato, atrevemos-nos nós a dizer, o retrato mais antigo da cidade de Leiria, que aparece aqui como Jerusalém terrestre e que comunica diretamente, precisamente através desta janela, com o castelo. Esta pintura é do século XVI, foi criada num período em que Leiria está em grande transformação, está a deixar de ser uma vila para passar a ser uma cidade, e isso deve-se ao facto de ser criada a Diocese de Leiria e, automaticamente, a cidade ou a vila de Leiria é elevada ao estatuto de cidade. A Diocese é criada a 22 de maio e Leiria passa a cidade a 13 de junho, como vem com um intervalo muito curto. Estamos agora numa zona mais clássica, com muita pintura sacra e que nós consagramos aos espaços iniciais fornecedores deste museu, digamos assim. Ou seja, o que está aqui proveio, sobretudo, dos conventos que foram extintos. Não só, mas sobretudo. E por isso, em jeito de homenagem a esses espaços que deram origem, no fim de contas, ao Museu de Leiria, dos inícios do século XX, nós temos aqui uma vitrine com objetos oriundos de um desses museus, em causa o Convento de Santana, de onde vêm objetos que foram recolhidos há cerca de 100 anos, num período em que o convento estava prestes a sofrer transformações físicas para dar origem a um mercado municipal, objetos que ninguém vendeu, ninguém roubou, ninguém vandalizou. Ou seja, não foram importantes o suficiente para ninguém se chatear com eles. E, na outra vitrine, objetos recolhidos há cerca de 20 anos, quando nesse antigo mercado municipal se dão novamente obras para a transformação desse lugar num espaço cultural e onde, em escavação arqueológica, aparecem objetos finos como porcelanas chinesas, demonstrando então que esse lugar foi, em tempos também, usado por pessoas de posses. Em dezembro tivemos também um empréstimo do Novo Banco, uma instituição bancária que distribuiu algumas das suas obras, das obras que faziam parte do seu acervo, por vários museus nacionais e regionais, e o nosso museu foi contemplado com esta obra, chamada Festa na Aldeia, de David Tenier, a única obra profana que temos precisamente aqui neste lugar, mas que de algum modo comunica com as outras pela sua origem. Temos aqui
obras de origem flamenga, e esta é uma obra de origem flamenga. Estamos a chegar ao século XX, estamos já no século XX, temos aqui algumas telas do Lino António. Neste caso concreto, escolho falar-vos um pouco da obra Nossa Senhora da Encarnação, que mostra uma leiria real e imaginária ao mesmo tempo, ou seja, os edifícios selecionados existem de facto, estes pontos de vista é que não, fruto da época em que o Lino António pintou e das correntes estéticas que ele perfilhava. Chamo a atenção para esta obra pela curiosidade de se ver ainda aqui um edifício que atualmente já não existe, que é a antiga Praça de Touros. Mais contemporâneo ainda, já de finais do século XX, inícios do século XXI, temos uma obra que se pode considerar um cartoon de Alex Gaspar, um cartoon muito crítico, muito mordaz, de uma leiria futurista, ou uma leiria no futuro, em 2031. Reparem que já só faltam 11 anos e ele previa que esta cidade estivesse completamente entregue ao carro. Vivemos agora um período em que as cidades praticamente pararam, os carros deixaram de andar, né? E esta obra faz-nos pensar um pouco mais sobre isso, não é? Esta cidade estava completamente entregue ao carro. É a cidade de Leiria, que deixa de ter Rio Lis para ser substituído por uma estrada, deixa de ter a rodoviária para passar a ter um aeroporto no mesmo lugar, tem já um túnel na zona do castelo e um hotel, obviamente, e até o brasão da cidade é substituído por uma bomba de gasolina. O próprio rio do nosso brasão, substituído, obviamente, por uma estrada. Para terminar a nossa exposição de longa duração, falamos de dois irmãos que cresceram na cidade de Leiria, são o Sérgio Luís e o Rui Manuel, filhos do escultor e professor Luís Fernandes, e que são dois pioneiros na arte da BD portuguesa. Se interessarem por BD, quiserem consultar algumas obras sobre as origens da BD, facilmente verificarão que eles têm um papel cimeiro e destacado. Como se isso não bastasse, o Sérgio Luís, o mais velho dos dois irmãos, reparem que eles faleceram no mesmo ano, com intervalo de 6 meses. O Sérgio, o mais velho, desde os 13 anos, tinha uma doença que acabou por o vitimar, tuberculose renal, portanto, instalada nos rins, e que volta e meia o punha muito doente, incapaz de trabalhar. Ele criou este personagem, que é o Boneco Rebelde, publicado numa revista infantil chamada O Papagaio. Quando ele estava mais doente, ou precisava desenhar, fazer desenhos mais finos, nomeadamente personagens femininas, ele recorria ao irmão, que era mais hábil na arte do desenho. O Sérgio, mais criativo. E tão criativo ele era que conseguiu, com este personagem, fazer o filme de animação mais antigo que existe em Portugal, que é precisamente o filme do Boneco Rebelde. Se vocês quiserem procurar no YouTube, podem colocar esta pesquisa, Sérgio Luís, Boneco Rebelde, e automaticamente aparece-vos um filme com 1 minuto e 1 segundo do Boneco Rebelde, feito em 1942. Não foi o filme mais antigo feito em Portugal, é o filme mais antigo do qual ainda resta alguma coisa. E resta o quê? Restam fotogramas que o Sérgio fez a partir de chapas de radiografias que se faziam regularmente aos seus rins para ver sobre o avanço da doença, que ele lavou quimicamente, tornou-as novamente transparentes, recortou-as e sobre elas fez o filme, que chegou até nós então. Estamos na exposição Plasticidade, uma história dos plásticos em Portugal. É uma exposição temporária, vai estar patente ao público até ao fim do ano, dezembro de 2020, e é uma história que é muito orgânica para nós leirienses, no sentido em que aborda uma temática que diz respeito a muitos dos leirienses, precisamente porque é nesta região
que se instalam algumas das fábricas de plástico mais antigas de Portugal, e é aqui que essa indústria tem, digamos, o seu berço a nível nacional. Quando o museu abriu, tínhamos uma exposição temporária sobre o castelo, onde destacávamos algo que existe, na verdade, no castelo. Numa das namoradeiras da lógia do castelo, existe lá marcado um tabuleiro de um jogo medieval chamado Alquerque. E fomos, nessa altura, contactados por uma artista leiriense chamada Virgínia Góis, que a determinada altura se interessou muito pela origem do xadrez, que é um jogo que tem alguma relação com o Alquerque e que nos queria oferecer esta obra que nós temos aqui, precisamente um tabuleiro gigante de xadrez. Esta artista interessa-se muito por diferentes áreas, nomeadamente a área da pintura, onde tem um artista em particular muito do seu interesse, chamado Hieronymus Bosch, hoje muito conhecido e muito na moda, mas que no seu tempo nem por isso. O Bosch é um pintor que usa muito o simbolismo, retrata-se a si próprio quase sempre nas suas pinturas como um mocho, e é isso que a Virgínia Góis vai fazer nesta obra do xadrez. Vai usar aqui muito simbolismo para as diferentes peças, sendo que há um simbolismo óbvio, e apenas vou falar desse, que é o branco e o preto, o bom e o mau. E reparem que os peões das peças brancas são todas elas crianças, não é? Precisamente invocando esse simbolismo. Ela também se interessou neste estudo sobre o xadrez por uma personagem chamada Philidor, um filósofo francês que vivia precisamente na corte francesa e que terá sido o maior jogador de xadrez do seu tempo, capaz de jogar em 4 ou 5 tabuleiros em simultâneo e inclusive com os olhos vendados, sendo que ele também era músico. E é essa figura que ela representa nesta obra, precisamente de olhos vendados, Philidor, com um tabuleiro e as teclas de um cravo, de um piano da altura. Plasmada aqui neste tabuleiro está precisamente a jogada desse grande mestre que é a defesa de Philidor. Estamos na sala do capítulo do antigo convento, a sala mais bonita do museu e do convento. Costumo brincar com os nossos visitantes, se houvesse Marcelo Rebelo de Sousa, na altura era aqui que o receberiam para um porto de honra. É também a nossa sala de visitas, é aqui que fazemos palestras, concertos, lançamento de livros, etc. Mas também por percebermos que o público está sempre ávido de mais coisas, que nós tentamos estender as nossas exposições. Neste caso concreto, temos, digamos que uma subexposição da exposição temporária chamada Plasticidade, neste caso, um núcleo dedicado ao ambiente. Foi a visita possível, espero que gostem, que tenham gostado, melhor dizendo, e, sempre possível, apareçam, venham visitar-nos.